Oi, pessoal! Vamos para a aula de hoje? Os coelhos se reproduzem mais rapidamente que a maioria dos mamíferos. Considere a seguinte situação, que foi estudada por Fibonacci. Um casal de coelhos pode reproduzir-se apenas depois do segundo mês de vida e, a partir daí, gerar um novo casal por mês. Começando com apenas um casal recém-nascido, quantos casais de coelhos existirão no fim do quinto mês e oitavo mês? Vamos resolver essa questão? Em primeiro lugar, para resolver essa questão, nós precisamos estruturar as informações fornecidas no enunciado. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos um casal de coelhos e ele se reproduz apenas depois do segundo mês de vida. Vamos anotar essa informação aqui. Continuando aqui. E a partir daí, ele gera um novo casal por mês. Então, vamos para a pergunta. Começando com apenas um casal recém-nascido, quantos casais de coelhos existirão no final do quinto e oitavo mês? Então, ele começa com apenas um casal recém-nascido. Vamos anotar aqui. Começando apenas com um casal recém-nascido. Agora que nós já estruturamos as informações, vamos partir para a resolução. Vamos começar pelo item A. O que nós precisamos saber neste item A? Nós precisamos saber quantos casais de coelhos terão no final do quinto mês. Vamos começar a resolução desse item A da seguinte forma. Vamos considerar N o mês. Aqui, esse N é a ordem do termo. E vamos considerar a N, que é o enésimo termo, o termo que indica a quantidade de casais do mês em questão. Vamos analisar o primeiro mês. No primeiro mês, N é igual a 1. E a N, que é o enésimo termo, é igual a 1, certo? Aqui nós substituímos o N por 1. Vamos analisar aqui ao lado. Nesse primeiro mês, o casal ainda é filhote. Então, neste caso, como eles são filhotes, eles não se reproduzem. Neste primeiro mês, nós temos um casal. Então, o primeiro termo é 1, de um casal. Como essa questão ela pode causar facilmente confusão, em cada análise de cada mês, eu vou fazer uma representação por meio de um desenho. Então, nesse primeiro mês, nós temos um casal de filhotes. Vamos considerar essa cor aqui como sendo filhotes. Então, nós temos aqui um casal de filhotes no primeiro mês. Esse desenho vai auxiliar muito na análise dos próximos meses. Nós temos aqui o primeiro termo, que é igual a 1. Porque nós temos somente um casal, justamente este casal de filhotes, certo? Conforme nós verificamos que eles não se reproduzem por serem filhotes. Vamos partir para a análise do segundo mês. Nesse segundo mês, a ordem do termo é igual a 2, certo? Nós precisamos saber qual é o segundo termo. Vamos analisar aqui ao lado da mesma forma que nós fizemos para analisar o primeiro termo. No segundo mês, esse casal de filhotes que veio do primeiro mês, ele se torna adulto. Vou anotar aqui, o casal se torna adulto. Só que ele ainda não se reproduz, pois, conforme informado do enunciado, vou subir a tela aqui, ele começa a se reproduzir depois do segundo mês. Então, no segundo mês, ele ainda não se reproduziu. Vou voltar à tela. Então, esse casal de filhotes, no segundo mês, ainda não se reproduzem. Neste caso, então, nós continuamos com um casal. Então, o segundo termo é igual a um casal novamente. Então, vamos anotar aqui que o segundo termo é igual a 1.
Agora eu vou fazer a representação por meio de um desenho neste segundo mês para facilitar nosso entendimento. Esse casal do primeiro mês, agora ele virou adulto. Então eu vou desenhar ele aqui com um tom de laranja meio avermelhado, um pouco mais escuro. Esse um casal do primeiro mês, agora ele é adulto, mas ele ainda não se reproduz. Então, confirmando as informações analisadas, nós temos como segundo termo dessa sequência 1. Continua sendo um casal. Então, nós temos um casal, pois ele ainda não se reproduziu. Eu vou fazer uma separação mês a mês para facilitar a visualização, certo? Então aqui nós analisamos o primeiro mês e aqui o segundo mês. Vamos partir para a análise do terceiro mês. No terceiro mês, N, que é a ordem do termo, é igual a 3. E nós precisamos saber qual é o terceiro termo, ou seja, quantos casais de coelhos nós temos no terceiro mês. Nesse terceiro mês, o casal se reproduz. Então, ele gera um novo casal. Neste terceiro mês, nós acrescentamos, então, mais um casal. O terceiro termo é igual a o segundo termo mais um casal. Então, nós temos aqui que o terceiro termo é igual a um casal do segundo mês mais um casal que foi acrescentado porque ele se reproduziu. Então, nós temos aqui que o terceiro termo é igual a 2 casais. Vamos anotar aqui, o terceiro termo é igual a 2. Vamos fazer agora a representação por meio de um desenho. Nesse terceiro mês, o casal passou a se reproduzir. Então, eu vou pintar de rosa, rosa escuro, a cor do casal que já começa a se reproduzir. Então, nós temos um casal que se reproduz, certo? E, ao mesmo tempo, nós temos um casal de filhotes. Eu coloquei dessa cor laranjinha para representar o casal de filhotes. Só resumindo aqui, então, o terceiro termo é igual a 2 casais. Então, aqui nós terminamos a análise do terceiro mês. Vamos analisar agora o quarto mês. Analisando então o quarto mês. Eu estou fazendo bem devagar, porque essa questão pode confundir muito a gente. Então, dessa forma, facilita o entendimento. No quarto mês, então, nós temos a ordem do termo N é igual a 4. E nós precisamos saber qual é o quarto termo, ou seja, quantos casais nós temos no quarto mês de coelhos. Vamos analisar aqui. Então, nesse quarto mês, nós temos aqui aquele casal adulto que já vem do terceiro mês. Casal que se reproduz, certo? Que é este casal aqui que eu representei na cor rosa, rosa escuro. Então, como ele se reproduziu, acrescenta um casal de filhotes. E trazemos, então, do terceiro mês, um casal de filhotes que, nesse caso, se tornam adultos. Então, nós temos um casal de adultos que vieram do mês anterior, mas, neste caso, como eles eram filhotes e se tornaram adultos agora, eles não se reproduzem. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Então, nós temos aqui que o quarto termo é igual a quantidade de casal do mês anterior. Então, nós podemos considerar o terceiro termo acrescentando um casal. Então, o quarto termo é igual a 2 mais 1. O quarto termo é igual a 3. Vamos anotar aqui. Se você não conseguiu entender este raciocínio aqui, vou fazer a representação por meio de um desenho. Neste quarto mês, nós temos novamente aquele casal azul do terceiro mês. E esse casal, ele se reproduziu novamente. Então, ele gerou um casal de filhotes, certo? Este casal aqui que eu anotei aqui. E o casal de filhotes do mês anterior, do terceiro mês, ele se torna adulto, mas ainda não se reproduz, porque conforme nós verificamos no enunciado, ele só se reproduz após o segundo mês. Então, neste primeiro mês, ele não se reproduz. Frisando aqui, então, o quarto mês é igual a
3 casais. Vocês conseguiram perceber nessa representação por meio de um desenho o raciocínio que nós fizemos aqui? Então aqui nós finalizamos a análise do quarto mês. E finalmente vamos analisar agora o quinto mês, que é a resposta do item A desta questão. Neste quinto mês, a ordem do termo é igual a 5, certo? Então nós precisamos saber qual é o quinto termo, ou seja, quantos casais nós temos no quinto mês. Vamos analisar aqui ao lado. Nós temos então que vieram do mês anterior 2 casais adultos. Nós temos esse casal aqui que vai se reproduzir novamente e este casal aqui que vai se reproduzir também. Então, vou anotar aqui, nós temos 2 casais de adultos que geram filhotes. E do mês anterior vem um casal de filhotes que se tornam adultos, mas que não geram filhotes. Então, agora vou fazer a representação por meio de um desenho do quinto mês. Prestem bastante atenção para que vocês não confundam. Eu vou trazer aqui o casal que vai se reproduzir novamente, ou seja, aquele casal que está em rosa escuro do mês anterior. Então, um casal que se reproduziu novamente. Este mesmo casal que eu acabei de desenhar, ele se reproduziu e gerou um casal de filhotes. Trouxe de lá de cima do quarto mês o casal de filhotes. Ele ficou adulto, mas ele não se reproduz. E agora, finalmente, vou trazer este casal aqui do quarto mês para o quinto mês, mas a partir de agora ele passou a se reproduzir. Então, ele passou a ser considerado na cor rosa escuro e ele se reproduz. Ele gerou um casal de filhotes, que eu acabei de pintar nessa cor aqui, que é a cor que representa os filhotes. Pessoal, com isso, nós conseguimos obter a resposta do item A dessa questão, ou seja, no final do quinto mês, nós temos 5 casais, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta do item A é a quantidade de casais no final do quinto mês será 5. Só que a resolução dessa questão não acaba por aqui. Ficou faltando o item B. Qual é a pergunta do item B? Quantos casais teremos no fim do 8º mês? Vou subir a tela um pouquinho aqui. Para resolver esse item B, vamos fazer uma análise prévia dos resultados que nós obtivemos no item A. Nós observamos que a quantidade de casais de coelhos ao longo dos meses obedece à sequência de Fibonacci. Qual foi a sequência dos números que nós obtivemos da quantidade de casais do primeiro ao quinto mês? Quais foram? Um casal no primeiro mês, um casal no segundo mês, 2 casais no terceiro mês, 3 casais no quarto mês e 5 casais no quinto mês, certo? Então, este seria o primeiro termo, este seria o segundo termo, o 2 seria o terceiro termo, 3 seria o quarto termo e, finalmente, o quinto termo seria 5. Se nós observarmos bem esta sequência, nós conseguimos obter a sequência numérica. Ou seja, quando nós observamos que n é maior ou igual a 3, nós conseguimos definir a sequência da seguinte forma. Então, a partir do momento que nós conseguimos obter esta sequência aqui, nós conseguimos obter quais são as quantidades de casais no 6º, 7º e 8º mês e conseguimos, enfim, descobrir quantos casais terão no fim do mês, sem precisar ficar fazendo o cálculo da forma como nós fizemos no item A. Então, vamos começar aqui. Para sabermos a quantidade de casais no 6º mês, vamos substituir o n por 6 e vamos aqui ao termo geral. Então, substituindo o n por 6, nós temos o 6º termo é igual a
6, substituindo N por 1, menos 1, mais A, 6 menos 2. Então, nós temos aqui que o sexto termo é igual ao quinto termo mais o quarto termo. Então, o sexto termo é igual a 5 mais 3. Que é igual a 8. E agora, da mesma forma, vamos obter quantos casais temos no sétimo mês, substituindo N por 7. Então, fazendo a mesma coisa aqui, nós temos que o sétimo termo é igual ao sexto termo mais o quinto termo. Então, temos aqui que o sétimo termo é igual ao sexto termo, que é igual a 8, mais 5, que é igual a 13. E, finalmente, o oitavo mês, substituindo N por 8. Continuando aqui, o oitavo mês, temos que o oitavo termo é igual ao sétimo termo mais o sexto termo. Então, o oitavo termo é igual a 13 mais 8, que é igual a 21. Qual é a resposta desse item B? A quantidade de casais no fim do oitavo mês será 21. Bem fácil essa questão, né? Mas ela é muito trabalhosa. Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo várias questões do nível mais fácil até o mais complexo. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.